Cesostres Vieira vai falar para a gente sobre SAP 2.0 na nuvem. Cientista da computação, trabalha com tecnologia da informação em governo há 26 anos. Foi gerente de informática do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, analista de sistemas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e trabalhou no desenvolvimento do portal da internet no Ministério Público de Minas Gerais. Atualmente é analista de informática legislativa do Senado Federal, lotado no Interleges. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar do SAAP, tá? A ideia de colocar o SAAP na nuvem começou meio que... Eu fiquei com inveja do Jean, que já tinha o portal na nuvem, o Morales tinha o SAPL na nuvem, eu falei, eu quero o SAAP na nuvem também. Na verdade, a gente está querendo colocar o SAAP na nuvem agora, porque agora o SAAP está maduro o suficiente para ficar junto do portal e do SAPL. E a ideia, por que a gente quer ele na nuvem? É para estimular a adoção do SAAP pela comunidade, porque a gente tem pouquíssimos lugares que estão usando o SAAP, tá? Então, a gente disponibilizando a infraestrutura aqui e hospedando o SAAP aqui no Interleges e as pessoas só usarem ele lá sem o trabalho de ter que instalar, ter que configurar e ter toda aquela trabalheira que é para você implantar o serviço na casa, a gente imaginou que isso estimularia o uso do SAAP. Também facilitar o acesso para parlamentares e casas legislativas que querem usar o SAAP, mas não têm infraestrutura e desejam usar o produto. E também reduzir, né, o custo de implantação e manutenção do sistema para as casas. Vamos lá. Eu estava preparando a minha palestra há umas duas semanas antes dessa atual, contando que seria absolutamente certa a colocação do SAAP na nuvem, hospedado aqui no Interleges. E aí o meu diretor me chamou e falou, olha, nós temos alguns problemas aqui que o diretor-geral do Interleges, o Haroldo, está preocupado. Eu acho que o SAAP não vai ser colocado como hospedado aqui no Interleges, oferecendo para as casas. Primeiro, a preocupação do Haroldo é com o volume de dados potenciais que o SAAP pode ter. Hoje a gente tem 6.565 casas, e isso dá mais de 59 mil vereadores no Brasil todo. Então, esse seria o nosso público potencial. Tá? Se a gente imaginar aí que cada um dos 59 mil vereadores estivessem usando aqui e cadastrasse o catálogo telefônico de sua cidade como contatos no seu sistema para mala direta, isso aí já estouraria qualquer storage que o Interleges venha a ter, né? Também o volume de suporte que o Interleges teria que dar para as casas e para os vereadores, tá? Seria um volume que o Interleges hoje ele não tem condições de suportar. A gente teria problema também de spam, porque o SAAP ele tem rotinas de comunicação massiva via e-mail, e se você coloca isso numa casa, dentro de uma casa, hospedado em uma casa, com, sei lá, cerca de 9 vereadores, 10 vereadores, 15 vereadores, usando o sistema para enviar correspondência, é uma dimensão, é algo administrável. Se você coloca isso na internet, hospedado aqui no Interleges, com potencialmente 59 mil parlamentares gerando spam, em poucos dias o e-mail server do Interleges ia estar em todas as blacklists de spam do mundo, né? E outra preocupação da gente seria o uso indevido, ou seja, o uso por pessoas, por vereadores ou por parlamentares, usarem o sistema para fins eleitorais e não fins políticos, que o sistema, o Interleges quer que o vereador use ele administrativamente para se organizar e faça também o uso político disso, né, para se comunicar com
o cidadão, mas não o uso do recurso público, do software. Tudo bem que o software ele é livre, mas da infraestrutura de e-mail e de servidores do Interlégis para uso eleitoral. Isso gera algumas complicações jurídicas para o Interlégis, inclusive. Tá? Então, como que a gente tinha planejado disponibilizar o SAAP na nuvem? A gente colocaria o SAAP como um serviço direto para o parlamentar. Tá? O que é isso? O parlamentar vai possuir aqui no Interlégis um gabinete no endereço saap.interlegis, troca o gov aí por legbr, tá? E ele acessa, dá seu login sem ele estar usando o seu gabinete. Isso aqui, o parlamentar solicita isso direto para o Interlégis, é uma relação do parlamentar com o Interlégis, sem passar pela casa. Tá? Seria o Interlégis prover diretamente ao parlamentar, independentemente da Casa Legislativa, tá? O serviço de SAAP. A vantagem disso é que o parlamentar pode usar isso, independentemente da casa querer adotar o SAAP ou não. Não precisa da casa institucionalmente oferecer o sistema para o parlamentar para ele usar. Ele poderia optar por usar aqui direto no Interlégis. Isso também evitaria aquelas situações onde o parlamentar é oposição do presidente da casa e o SAAP estando como recurso da casa, o parlamentar solicita isso e o presidente da casa vai lá, ele é meu inimigo político, eu não vou fornecer o serviço. Então ele poderia vir direto aqui no Interlégis. O Interlégis é apolítico, ele independe de facção partidária, ele ofereceria o serviço direto para o parlamentar. Bom, quais são os problemas que esse modelo traz para o Interlégis? É como saber se o parlamentar desligou-se do legislativo. O parlamentar ele pode, por exemplo, ser convocado para ser secretário da prefeitura e ele deixa de ser parlamentar, então ele deixa de ter o direito de usufruir do serviço que o Interlégis está oferecendo para parlamentares. Tá? Então, se a gente for fornecer esse serviço para a pessoa diretamente, como é que eu vou ficar sabendo aqui no Interlégis que essa pessoa deixou de ser parlamentar, ou foi cassado, ou foi ser secretário municipal, ou qualquer outra coisa que tenha provocado a sua desvinculação do Poder Legislativo? Eu só posso, a única certeza que eu tenho é que de 4 em 4 anos há uma nova eleição e ele pode ser reeleito ou não. E nesse momento eu sei a data certinha, eu sei o momento correto, eu posso verificar. Mas no decorrer dos 4 anos podem acontecer muitas coisas e não tem como o Interlégis monitorar isso para cortar o serviço quando o usuário deixar de ser parlamentar. Também o suporte, aquele atendimento mesmo de cadastrar o usuário e ensinar a usar e resolver problemas de uso, ficaria como responsabilidade do Interlégis, porque não teria a casa legislativa daquele parlamentar como mediadora do serviço, como é, por exemplo, com o SAPL. O Interlégis fornece SAPL, funcionários da casa que usam o SAPL, mas o Interlégis dá suporte para o SAPL para a casa. Agora, se um funcionário tem dúvida no uso do SAPL, esse funcionário não demanda aqui do Morale ou da nossa equipe aqui suporte, ele demanda de alguém lá da casa, alguém ligado à TI na casa, que vai dar esse suporte para o usuário final. Se a gente hospeda aqui por parlamentar, esse suporte por parlamentar vai ser ônus do Interlégis. Certo? O segundo modelo, que seria o SAAP como serviço oferecido para a Casa Legislativa. Aí ele se aproxima do modelo de hospedagem do portal e do SAPL. Cada casa municipal iria possuir um SAAP aqui, hospedado, né, com o URL no estilo saap.nome do município.f.leg.br, tá? Ou a nomenclatura que for, né, decidida, mas hospedado aqui nos servidores. Bom, qual a vantagem desse modelo? O gerenciamento e suporte individual aos usuários
passa a ser responsabilidade da casa. Então a gente começa a dividir essa carga, né? A gente joga para a Casa Legislativa essa responsabilidade de saber, olha, o parlamentar fulano de tal não é mais parlamentar porque ele foi ser secretário municipal, então eu vou cancelar a conta dele aqui no SAAP, ou agora fulano entrou aqui, como foi cassado e o ciclano assumiu no lugar dele, que era o segundo na lista, e aí eu vou criar a casa. Então toda essa demanda de criar novos gabinetes, apagar gabinetes, fazer backup, toda essa gestão do SAAP, essa administração do SAAP ficaria de responsabilidade da Casa Legislativa e não mais nas costas do Interleges. O problema desse modelo é que se a Casa não adota o SAAP, se a Casa, a Câmara ou a Assembleia não deseja o SAAP, o parlamentar não tem como usar. Porque mesmo alguns parlamentares lá desejando, se a mesa diretora da Câmara não disponibilizar esse serviço, não solicitar esse serviço, não implantar esse serviço, o vereador, por mais que ele deseje, ele não vai conseguir usar. Certo? Uma terceira alternativa que foi pedido pelo diretor seria fazer o SAAP não como um serviço, mas como um software de desktop. Que hoje o SAAP ele foi desenvolvido como um software com tecnologia web, né? Então ele precisa de um servidor, ele precisa estar sendo executado em um servidor. Ainda que esse servidor seja uma máquina virtual no desktop da pessoa, mas tem que ter a figura do servidor e do cliente, tá? E é uma arquitetura um pouco complicada de se usar no desktop. O nosso diretor pediu que a gente avaliasse a possibilidade de se redesenvolver o SAAP em uma plataforma de estilo desktop, para que o vereador receba um CD, ou o parlamentar receba um CD, coloque lá no seu notebook, independente de usar Linux, Windows, Mac OS, o que ele tiver lá, o sistema instalaria esse programa, Next, Finish, e ele estaria com o programa ali no seu desktop ou no seu laptop para usar, e só ali. Tá? Qual a vantagem disso? A gente não teria nenhum custo em infraestrutura, é só soltar o CD, soltar o instalador no nosso portal, o cara baixa, instala e pronto. A gente não precisa preocupar em manter infraestrutura aqui no Interleges de servidores, de banda de internet para as pessoas terem um acesso de qualidade. Agora, os problemas que a gente teria com isso. O sistema, hoje ele é desenvolvido com arquitetura web. A gente vai ter que reescrever esse aplicativo. É um custo alto para o Interleges reescrever isso. E a partir do momento que você escreve isso, a manutenção dos sistemas, você tem todo o trabalho dobrado. Você tem uma evolução que a comunidade deseja para o SAAP. Hoje o SAAP tem, por exemplo, uma agenda. Mas essa agenda, o sistema não faz a publicação dela na web, ela é interna do gabinete. Se uma futura versão do SAAP deseja-se que a agenda seja publicável na internet, eu vou ter que fazer isso. A rotina para essa publicação no SAAP Web e no SAAP Desktop. Então eu vou ter o dobro de trabalho para cada coisinha, para cada evolução que o sistema for ter, eu vou ter que ter o dobro de trabalho. Além do risco disso virar um fork, né? Virar uma outra distribuição do software. Fazer um software de desktop que rode em qualquer plataforma de sistema operacional é muito complicado, né? Então a gente teria aqui também um trabalho adicional muito grande de manter esses instaladores para cada sistema operacional, ou pelo menos para os mais usados, como o Windows, o Mac OS, o Linux. A gente teria que manter esses instaladores, desenvolver e manter esses atualizadores, esses instaladores. E também a gente avaliou que dar suporte a usuários de um sistema desse tipo seria impraticável para o Interleges. Ou seja, as pessoas que baixassem esse software e começassem a usá-lo
não poderiam contar com nenhum suporte da equipe técnica do Interleges. Talvez o máximo aí seria as listas de discussão, e mesmo assim eu acho que ficaria muito difícil de se dar suporte a esse tipo de modelo de sistemas. Tá? Então, eu conversei com meus diretores, que já era uma decisão que tinha sido tomada de colocar o SAAP na nuvem. Era uma decisão que já tinha sido tomada e era certa, a gente já tinha trabalhado, inclusive já montamos a infraestrutura para aquele primeiro modelo de SAAP por parlamentar. A gente já está com essa estrutura montada, já tem até um parlamentar trabalhando usando o sistema como um piloto mesmo, que a gente colocou para a gente ver os problemas e as dificuldades que a gente teria. Tá? E uma semana antes do GITEC, a diretoria me informou que isso não estava tão certo assim, tá? Como eu imaginava que estava. Então, há aí essa dúvida. E eu consegui obter com a diretoria a liberdade de vir expor para vocês da comunidade esses problemas, tá? Esses problemas que a diretoria vê que vai ter, e realmente são problemas, potenciais problemas que vão acontecer para o Interleges, e colocar na mão de vocês a decisão de o que fazer, como fazer, e a diretoria se comprometeu a adotar o que a comunidade decidir, o que a comunidade pedir. Então, eu trago aqui quais seriam esses desafios para a comunidade. Decidir qual vai ser o futuro do SAAP, qual o futuro que a comunidade deseja que o SAAP tenha. Tá? Qual o apoio e quais as ações a comunidade pode tomar para esse futuro acontecer? O que a comunidade pode fazer para viabilizar esse futuro, né? E o que a comunidade espera que o Interleges ofereça? Então, meu tempo era de, acho que 1 hora, né, de palestra, de 15 às 16. Se fosse uma palestra para apresentar o modelo de SAP que a gente tinha desenvolvido, talvez eu gastasse isso e abrisse para perguntas, mas como esse modelo que a gente definiu ainda não está nem aprovado, aliás, ele inicialmente foi aprovado e depois revogado pela diretoria, eu vou abrir agora então para a gente discutir esses pontos aí, como que a gente vai resolver esse impasse. Vamos ter SAP na nuvem? O que vocês acham que a gente deve ter o SAP na nuvem ou não? Continua com o modelo de disponibilizar o software e cada casa baixa e instala nos seus servidores? Então eu abro a palavra para vocês aí colocarem suas considerações e sugestões. Não, vou levar mais pipoca não. Boa tarde. Não, só pelo menos eu sou lá da Assembleia Legislativa do Ceará, e uma das coisas que eu enfrento cada gabinete de cada deputado eu tenho uma rede virtual. E realmente eles não gostam de compartilhar nenhuma informação deles nos nossos servidores. Nem nada, nem para efeito de backup. Eu fico pensando, se eles não fazem isso nem dentro da nossa própria casa, eu acho que eles vão ser muito contra essa ideia de colocar toda a movimentação do gabinete em um servidor externo. Aqui. Não, acho que ele tá. Não, levantar aqui. Alô? Agora sim. Aí. Vocês acham? Oi? Quem? Você levantou um problema aí que eu acho que é fundamental. A gente não pode esquecer. Você imagina se dá suporte 3.000 vereadores. Como é que eu adiciono isso? Sim. Aí liga para cá. Imagina, 3.000 pessoas com esse tipo de demanda. Complicado. Minha opinião, eu acho que deveria manter o vínculo com a casa, como é o SAP, o SAPL. Manter o vínculo com a casa, porque vai ter uma escolha, que você fizer, vai ter que preterir
outras, né? Não tem como você ter o universo, o melhor de todos os mundos, né? Eu acho que o melhor é o vínculo com a casa, porque você divide a carga, né? Porque se você fizer direto com o parlamentar, rapaz, você imagine... É uma loucura. Todo mundo sabe aqui o nível dos parlamentares que a gente tem, né? A gente sabe. Toda dúvida que o cara tiver, como é que eu boto a foto? O cara ligar para cá? Aquela... Não precisa nem 3 mil, não. Acho que com 300 o Aquele call center ali não vai aguentar, não. Não vai. Entendeu? Eu acho que o caminho é manter o vínculo com a casa, assumir os problemas, entre aspas, são menores, né? Sim. E, eventualmente, colocar na nuvem. Quem não quiser e não confiar, não pega o serviço. Respondendo aí essa colocação que você pôs, a gente tinha sempre essa preocupação de confidencialidade dos dados, a costumeira desconfiança, né, do parlamentar com seus dados, e principalmente que ali ele cadastra os seus contatos, e eu acho que muitos parlamentares, se não todos, consideram ali a sua mala direta de contatos como o seu bem mais precioso, né, como o seu patrimônio mais valioso. E a gente teve sempre essa sensibilidade do parlamentar confiar em instalar essa massa de dados em um servidor. Mas isso também foi um dos motivos da gente pensar em oferecer o SAAP aqui hospedado no Interleges, porque a política local, a política dentro do município, ela acontece de uma maneira mais ferrenha. Então, o vereador, ele desconfia até do seu colega de partido, né? Quiçá do presidente da casa, e muito mais se o presidente da casa for o seu adversário político. Então, ele sabe que se os dados deles estão hospedados num server dentro da sua própria casa, o presidente, se quiser, consegue quebrar qualquer forma de segurança e acessar aqueles dados. Agora, estando hospedado no Interleges, essa questão fica mais distante. O presidente da casa não vai conseguir ligar aqui para o primeiro secretário e falar: olha, eu estou doido para ver os dados do meu adversário político, pede alguém para me dar uma senha aí para acessar os dados dele. Ele não vai conseguir fazer isso. Então, um dos motivos de se colocar o SAAP aqui no Interleges é uma forma de dar uma garantia para o vereador: olha, seus dados estão hospedados no servidor, mas ele está hospedado numa entidade que é apartidária, apesar de ser vinculada ao Poder Legislativo e estar funcionando no Poder Legislativo, mas está numa esfera diferente da sua, não é numa esfera municipal, não é numa esfera estadual. E esses ruídos, esse barulho que acontece na casa, essa disputa que acontece lá no município, aqui no Senado, aqui no nível federal, chega como baixos ruídos que não vão fazer ninguém aqui se mobilizar para beneficiar um ou outro, tá? Então, isso é mais uma garantia para o vereador de sua confiabilidade, de confidencialidade dos dados. Vocês, Ostres, você também falou que tem uma preocupação da direção aqui de que o vereador use isso de maneira indevida, né? Sim. Mais um motivo de você fazer o vínculo com a casa. Uhum. E aí se podia se estudar como esse serviço realmente é um serviço que entra cadastro, tem uma prática muito comum em cadastro de eleitores, né? Para compra de voto, etc., né? Então, acho que a preocupação seria essa, de usar ele de maneira não muito republicana, né? Uhum. Utilizando a estrutura do Interlege. Então, se fizer o vínculo com a casa, poderia até estudar a elaboração de um termo de compromisso que a casa assumia com o Interleges, a Câmara Municipal, para que ela assumisse a responsabilidade sobre qualquer uso indevido de um parlamentar ligado a ela. Sim, porque é uma preocupação que o Interleges... Podia até estudar isso, né? Ver se tem como juridicamente fazer isso, para resguardar, né? Uhum. O Interlege desse... Sim, porque na verdade o que o Interlege está fazendo ao hospedar tanto qualquer coisa que a gente hospede aqui, SAAP, SAPL, Portal Modelo, o Interleges, ele está pegando o recurso do governo federal, mas é recurso do governo, e está disponibilizando no caso hoje, para as casas legislativas. Se a gente fizesse o mesmo com o SAAP, hospedando por parlamentar, a gente está entregando na mão do parlamentar um recurso público,
Tá? E se ele usar esse recurso público, por exemplo, para pedir votos, mesmo que o cadastro, as pessoas que estão ali, é o cadastro dele, mas se ele mandar um spam para aquelas pessoas pedindo voto, fazendo campanha política, ele está usando um recurso que é do governo para fazer sua campanha eleitoral. Entendeu? E aí, quem é o gestor desse recurso? O usuário é o vereador, eu posso imputá-lo ali por ter feito isso. Legalmente ele pode ser imputado, mas aí a imputação ela é concorrente. Quem é o provedor desse recurso? O provedor desse recurso é a Interleges, então o Interleges é corresponsável desse mau uso, certo? É um grande problema que a gente tem que ver, e o que o Interleges pensa em fazer ao oferecer esse recurso em parceria com a casa é que a casa assuma, porque a casa está lá mais próxima, ela tem condições de aferir quem está fazendo esse mau uso ou não e definir políticas de uso mais condizentes com a realidade de seus vereadores. Então, sim importante que essa corresponsabilidade seja definida com a casa. Cesostes. Oi, quem? Sou eu. Gino. Eu queria levantar duas questões aqui. Uma sobre essa corresponsabilidade, transferir a gerência, a gestão do SAAP para a Casa Legislativa, ou também transferir a gestão do conteúdo para o parlamentar. Eu acho que, de uma forma ou de outra, está tirando o Interlege da jogada. A partir do momento que a Casa firma o compromisso de utilizar o software e ela mesma vai gerenciar, ela está se responsabilizando. O parlamentar, para que faça isso, independente dele estar na nuvem ou não, ou ele pode estar na nuvem, como também pode estar no servidor da própria Casa Legislativa, na infraestrutura local. Ele vai pecar de qualquer forma, estando aqui ou estando lá. Tá certo? Isso é uma questão de... Eu acho que essa história de pedir voto é uma política que deve ser adotada da mesma forma que foi discutida hoje pela manhã, com o Twitter de Jataí. Corta 3 meses antes das eleições. Spam não se envia 3 meses antes, 2 dias antes se corta o serviço. Estando aqui é muito mais fácil de controlar isso do que estando nas casas. Isso é um dos pontos a ser discutido. Outra coisa todo mundo aqui usa algum serviço da nuvem. Gmail, Hotmail, sei lá, qualquer serviço da nuvem, todo mundo aqui, eu acredito que utiliza. Na hora que se faz a assinatura, vocês preenchem o cadastro e tem lá um termo de compromisso. Ninguém lê, né? Não. Ninguém lê. Mas existe aquilo ali, por que existe aquilo ali? Exatamente por conta da responsabilidade jurídica. Se alguém parar para ler, não faz a metade do que faz no Gmail, por exemplo. Isso deve ser discutido. Por que eu falo isso? Porque, na minha opinião, para contrapor um pouco o que o Hélio falou da corresponsabilidade com a casa, quando a gente joga quando a gente toma para nós, para o Interlege, a hospedagem disso por parlamentar na nuvem, tudo bem, se forem 300, eu conheço muito bem a realidade aqui. Pode ser que complique, mas isso pode forçar, isso pode demandar que o Interlege tenha que criar uma estrutura mais adequada de suporte. Agora, também a gente não tem que se preocupar tanto com o suporte. Quem aqui já teve suporte do Gmail? Quem aqui já teve suporte do Hotmail? Quando você contrata o serviço, você está lá. Quando você baixa um software da internet, faz o download e instala na sua máquina, você utiliza ele da forma que der. Se não consegue, se não sabe, você desinstala. A gente pode sim fornecer manuais, fornecer meios que ele se popularize de forma que seja melhor compreendido. E que o SAAP é altamente, como é que eu posso dizer, fácil de utilizar e altamente intuitivo. O SAAP é altamente intuitivo. Não estou dizendo que a gente não tem que dar suporte, mas a gente não tem que parar para pensar, pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que a gente, de imediato, a gente não tem que parar para pensar nos 59 mil vereadores que estão por vir. A gente tem que parar para pensar que está com a ferramenta para lançar. E eu acho que pode ser muito válida, pelo menos, o teste de ser jogado isso para hospedar alguns parlamentares na nuvem, até porque não são, aliás, é a grande minoria, aí eu volto para aquela questão de ontem, Hélio, essas câmaras que aqui estão, é a grande minoria do país,
que tem infraestrutura para hospedar qualquer serviço que seja portal, seja SAPL, seja SAAP. Por isso que foi mudada a política daqui para hospedar as coisas aqui. Diante disso tudo, eu acho que democratizaria bem mais o acesso ao SAAP, desde que fosse vontade do parlamentar utilizar. E isso é um trabalho que só vai ter retorno se houver uma divulgação ou um boca a boca, não sei, ou as pessoas começarem a utilizar. Isso também não é um processo, abriu a porteira, está lá tudo de uma vez. Isso também, da mesma forma que o ponto leg, não vai ser obrigatório, não vai ser aquela coisa enxurrada de uma vez. Eu acredito que vai ser gradativo. Eu acho que como o portal. O portal hoje a gente hospeda. Hoje a gente não pode dizer que hospeda o portal? Sim, mas se você pensar que hoje a gente hospeda o portal, o universo máximo do portal é 5.650 câmaras. Certo, mas O universo máximo do SAAP parlamentar é mais de 59 mil. Vamos colocar 60 mil. Cesostes, os 300 a gente não chega, em 4 anos a gente não chega nos 300. É o que eu penso, esse crescimento vai ser muito gradual, mas o contra-argumento do Haroldo é que, uma vez oferecido esse serviço para um parlamentar, ele tem que estar disposto a fornecê-lo para os 60 mil, sob risco de ter que preterir alguém, e isso não é uma política que o Interleges quer fazer, é ter que preterir alguém de alguma forma. Tá? Para resumir, a minha opinião é de que, depois de tudo que eu falei, eu acho que ficou claro, mas para resumir, minha opinião é de que deve ser aberto sim a nuvem para cada parlamentar que tenha vontade de utilizar, e o serviço na nuvem, como todo mundo já utiliza, por mais que o suporte pode não ser o adequado, mas ele existe e poderá existir, pode não ser o mais ágil, mas ele vai existir, e que é a melhor forma, é a forma mais abrangente de democratizar o uso dessa ferramenta, que eu acho de fundamental importância para o trabalho do gabinete. E quando se fala isso nas casas, quando se fala do SAAP para as casas legislativas, os olhos dos vereadores brilham. Eu acho que, da mesma forma que fala do SAPL para o pessoal de TI, fala do SAAP para o pessoal de gabinete, eles ficam assim, com água na boca. E eu acho que isso deveria abranger o máximo de gente possível e transferir essa responsabilidade para casa com a justificativa de tirar a responsabilidade dos ombros de Interleges com alguma má utilização do sistema. Eu acho que não é bem por aí o caminho. A gente pode até tentar argumentar sobre outro prisma, mas a má utilização do sistema vai ser de qualquer forma, seja lá onde ele estiver. Beleza? Beleza. Essa sua colocação de, por exemplo, definir-se uma política que há 3 meses da eleição o sistema não permita mais envio de spam. Mas eu tenho certeza que algumas casas vão usar o SAAP para automatizar coisas que não estão ligadas a gabinete, que seja, por exemplo, cerimonial. E essas estruturas administrativas não gabinete, não vinculadas à política, elas precisam continuar funcionando, independente de ser período eleitoral ou não. Então, se a Câmara tem um evento que vai acontecer no período de 3 meses antecedentes à eleição, a Câmara está contando com aquele sistema para fazer os convites para aquele evento, e é um evento que não tem nenhum cunho eleitoral. Não vejo como que o Interleges poderia bloquear esse serviço. É uma questão discutível, porque a comunicação institucional, a comunicação política do parlamentar, ela tem que continuar existindo enquanto ele está exercendo o seu mandato, mesmo que seja em período eleitoral. Sim, mas a partir do momento que ele faça isso, por exemplo, usando um recurso próprio, usando o computador dele,
com o servidor de e-mail que ele paga, isso não é crime. Agora, é crime se ele fizer isso usando o servidor da Casa Legislativa ou usando o servidor do Interlegis. Aí isso configura o uso do bem público, da máquina administrativa para fins particulares. Pré-estabelecido no contrato firmado antes. Não estou pressupondo isso, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, mas a gente não tem que... O Interlegis tem que ter algum dispositivo para se salvaguardar disso, certo? O termo de compromisso. Sim, talvez seja uma solução. O termo de compromisso. Juridicamente eu não sei qual a validade desses termos de compromisso. Eu acredito que o termo de compromisso diz, você não pode fazer isso, isso e isso. Se o cara fizer, está infringindo a regra. Sim. Aí não é mais culpa uma nossa. Alternativa também. A gente teria que fazer, então, aí uma consulta. Uma consultoria jurídica para dizer, você não pode. Você não manda mais do que 50 e-mails, não manda mais de 50 cópias num único e-mail, pelo Gmail, não é verdade? Um e-mail do Gmail só manda, no máximo, para 50 cópias. Isso é uma política adotada para eles evitarem spam. Sim. Isso é um exemplo. Dentre diversos outros que a gente pode buscar e a própria comunidade pode sugerir. Sim, a gente abriu isso aqui justamente. E eu acho que é bacana a gente parar para pensar na potencialidade do SAAP, porque é enorme. E isso a grande balinha que a gente tem para dar para os parlamentares comprarem as ideias que a gente tem para implementar nas casas. Eu só vou pedir para falar no microfone. Tem o desculpa, eu esqueci seu nome. Está inscrito antes? Tá, e depois passa por... Eu acho que essa questão da responsabilização é apenas uma variável na equação. Sim. Certo? Menor até. Porque a gente pode estudar. O vínculo com a casa, ele é fundamental à luz dos recursos que nós temos aqui. A gente sabe a demanda que o SAPL exige do moral e dos meninos aqui de TI, em termos de suporte. E esse vínculo é com a casa. Se você pulveriza isso, você vai aumentar a complexidade em 1000 vezes a demanda de vocês. Eu penso o seguinte, estabelece-se o processo, a gente não pode chegar no final. Eu sempre digo o seguinte, se Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, a gente não pode querer fazer o nosso em 2 ou 3. Entendeu? Então a gente tem que caminhar. Acho que o mais prudente nesse momento seria fazer o vínculo com a casa, no modelo do SAPL, na nuvem hoje. Faz o vínculo com a casa e, num segundo momento, se a gente melhorar a nossa estrutura de suporte, aí sim, você pulverizar isso e você jogar... Até porque você transfere a responsabilidade também para casa, você compartilha com a casa, né? Aí a gente consegue compartilhar. Mas a ideia de fazer o SAP como serviço direto parlamentar é justamente, igual o Higino falou, dar uma balinha para o parlamentar, para ele sentir o gostinho do Interlegis. E aquele parlamentar que está numa casa legislativa que não conhece o Interlegis, que não se interessa pelo Interlegis, a gente conseguir ali... Não, acho que o argumento do Gino é perfeito. Estratégia de traficante de droga. É perfeito, eu acho que está certo. Caras eles próprios vão forçar a casa a vir. Não, eu estou pensando na prática isso. Vocês pensam como é que se operacionalizaria isso, você ter aqui... Bota os 300. Só os 300 já é um número maior de casas que usam SAPL. Sim. Não? Tem quantas casas usando SAPL hoje? Não, o 300 é um número maior de... Tudo bem. Então, hospedados pau a aqui, pau, já seria... Você dobraria a sua demanda, com um detalhe. Normalmente, o contato que a gente tem com as casas são com profissionais de TI. Então, gente que trabalha com informática. O cara que mantém o SAPL na casa, ele não vai ter dúvidas básicas. E outra, uma coisa é você usar o Gmail. O Gmail é a tecnologia de e-mail, é uma tecnologia que todo mundo sabe como funciona. Conheço, já usei a versão anterior. Mas você não pode comparar com o e-mail. Não pode comparar. A operacionalidade do SAP com o do e-mail não tem como comparar. O e-mail é uma tecnologia... O SAP é um pouquinho mais simples, mas não é uma tecnologia... Assunto, texto, enviar. Por favor, né? Não, estou esperando.
Ser sóstris. Aqui, Assim, é legítimo que o Interled esteja preocupado com isso, né? Olha, infelizmente nós não vamos poder fazer, a não ser que a casa se comprometa conosco a isso. E aí o presidente vai pensar 2 vezes. Então não significa que não deva tentar, etc. Então acho que tem que tratar claramente desse assunto com as casas e talvez sugerir que elas façam a mesma coisa com os parlamentares. Responsabilidade não só da casa, mas dos parlamentares. Porque cortar o serviço 3 meses antes das eleições, de fato, é complicado, né? Sim. Mas tem que tratar claramente disso. Como? Final. Sim, mas assim, ó, a relação do Interlers com a casa e da casa com o parlamentar. Vai ter que ter 2 termos aí de responsabilidade. Usa o microfone. Se tu pega o e-mail e começa a mandar spam na véspera da eleição, a culpa é do Gmail? É? A casa não tem com que se preocupar. Quando o parlamentar quer utilizar o serviço, ele assina um termo de compromisso. Ele está pedindo, é ele que está solicitando o serviço, ele, não é a casa. Direto, a casa não precisa nem saber que ele usa aquilo ali. É isso que eu quero dizer. Eu quero pular essa etapa. Assim, é a minha opinião, a minha. A casa, o responsável é o parlamentar. O ofício que vem ao Interled solicitando nome de usuário e senha para que ele utilize aquele serviço é vindo do parlamentar, assinado por ele. Timbre do gabinete, não tem que ter timbre da casa. A única verificação que vai ser feita é se o cara é parlamentar ou não. E ponto. Oi, Cesóstrias? Oi. Aqui à tua esquerda. Aqui, Adriano, da Câmara de Novo Hamburgo. Oi, Adriano. Tudo bom? Tudo. Eu acho que é importante essa discussão de pôr o SAP na nuvem, etc. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, botar o pé no chão primeiro. A nossa necessidade, lá em Novo Hamburgo, pelo menos, é agora. A gente precisa botar o SAP em produção. O que a gente fez? Iniciou alguns testes e achou alguns bugs. Então, acho que o primeiro passo é a gente deixar o SAP redondinho funcionando, para quem tiver condições já botar em produção e sair usando. Conversei com outras pessoas, outras câmaras, também gostariam de estar usando o SAP e ainda tem alguma coisa para deixar ele funcionando 100%. Então, talvez o primeiro esforço fosse nesse sentido. Iniciar ou retomar a equipe de testes que foi iniciada, se não me engano, o Ângelo deu o primeiro passo. Trabalhar aí em um período necessário, talvez 1 mês, não sei dizer o tempo que isso levaria, mas para fechar o SAP, deixar uma versão homologada funcionando, todas as funcionalidades. Depois disso a gente avança. Bom, Aí vai para a nuvem. Mas assim, dizendo, a necessidade urgente é essa, a gente precisa do SAP agora em funcionamento. O SAP, se a gente... Eu não estou conseguindo acessar a rede aqui, mas a gente tem 6 ou 8 tickets abertos do SAP no Colab. E são todos tickets de coisas que não inviabilizam o uso do SAP como ferramenta. Aí a gente tem que... então vamos fazer essa bateria de testes aí que você está sugerindo. Aí eu preciso contar com o apoio da comunidade também, para registrar esses tickets lá no Colab, para a gente poder ter esses bugs formalizados. Que é difícil, tem alguns bugs no SAP, mas como é que eu vou corrigir alguns bugs do SAP sem ter um ticket registrado no Colab para mim atuar em cima daquilo e resolver aquele bug? E eu acho que acho que são 8 tickets que estão abertos lá, 4 fui eu que abri com base no e-mail que alguém da comunidade mandou. O Leonardo, lá de Novo Hamburgo, ele fez o teste e abriu esses tickets. Ele mandou lá e eu abri os tickets lá, até mandei para o GTEC a lista lá. Isso foi há poucas semanas aqui atrás, eu não tive nem tempo de atuar em cima desses tickets. Mas assim, todo software do Interleds, ele tem essa característica de estar em constante desenvolvimento.
Né? Então, é abrindo o ticket e resolvendo o ticket até a gente ter ele redondo. Não dá para fazer assim, ó, vamos parar tudo, vamos corrigir tudo e começar. Eu acho que a gente tem que começar a usar e à medida que os bugs surgirem, a gente vai corrigindo e vai andando com o software. Acho que é o modelo mais... Isso, inclusive a gente precisa contar também com a colaboração, inclusive de desenvolvimento de pôr a mão no código também, né? O Ângelo mesmo estava criticando o sistema de calendário de agenda do SAAP. Ele fez algumas críticas bem pertinentes e ao mesmo tempo que ele fez a crítica, ele já se propôs, ó, chegando lá em casa, em Carneirinho, eu vou pesquisar um outro componente para substituir o MXM Calendar, que é a agenda do SAAP, que faça essas coisas que eu estou sugerindo para fazer e vou sugerir para vocês usarem isso e vai ajudar a gente a melhorar o SAAP. Né? Então a gente está precisando disso também, de ajuda para detectar os erros, para corrigir os erros. E eu acho que uma boa maneira de se fazer isso seria realmente colocar o SAAP aí na nuvem para o pessoal usar. Então vai lá, eu sou... Tá. Independente dos bugs, você... Essa é uma pergunta para mim, se eu entendi? Uma pergunta para você, o Higino está fazendo. Eu acho que pode existir todas essas opções. No nosso caso, a gente prefere hospedar na nossa estrutura. Mas isso não impede, como funciona hoje no portal ou no SAPL, né? Deixa a opção... Sim. Fica aberto, fica a escolha de cada casa. Vocês pretendem usar dentro de casa, né? Sim, a gente pretende hospedar na nossa infraestrutura. Uhum. E aproveitando, a outra questão é o seguinte, vamos trabalhar com o que a gente tem, que é o SAAP 2, e que uma das opções seria desenvolver um aplicativo para desktop, né? Essa é uma possibilidade. Né? Isso é um pedido, inclusive, do Haroldo, diretor do Interlabs, ele pediu para a gente fazer isso de alguma forma. Na minha opinião, a gente deveria trabalhar, resolver o SAAP que a gente tem hoje primeiro e depois partir para um outro, não dividir muito a força que a gente tem, né? Um não impediria o outro, mas primeiro lançar um SAAP 100%, claro, considerando, né, que sempre vai ser aberto novos tickets, mas tentar fechar esses iniciais, esses que a gente tem hoje, né? Uhum, ok. Tem essa possibilidade também, da gente ter que dedicar um tempo aí para desenvolver o SAAP, um sistema desktop. O que vocês que têm contato lá nas casas legislativas, o que vocês pensam disso aí? Eu que estou fazendo pergunta agora, queria que vocês me dissessem, seria uma alternativa interessante ou não tem nada a ver, a gente está bobeando? Eu não sou de casa legislativa, mas eu posso responder? Claro. O que eu penso. Claro. Não, mas é que eu cortei o Ramiro aqui, eu passei na frente dele. Desculpa. Eu tirei o microfone dele. Tem todo o direito, né? Não, olha só, é que a gente desenvolveu um software no modelo que já está ultrapassado, digamos, que já foi superado, já foi melhorado, né? Eu não sei se é interessante, porque a gente precisaria dedicar esse tempo para isso, vai gerar suporte, vai gerar correção, vai gerar novas implementações. Suportar software para desktop é um negócio chato, porque você tem zilhões de coisas, você tem uma droga do Windows para dar pau toda hora. A gente pode, por que não, de repente, evoluir para um modelo que nem o Humberto apresentou aqui para nós? Então, que é mais interessante do que ter o software instalado no Windows, que o Windows daqui a pouco já nem existe mais, a gente ter ele, de repente, disponível para plataformas móveis, né, como o Humberto fez lá com o SAPL. Né. Aí sim é o que é um web service que você vai publicar em cima do sistema, né, e um aplicativo para Android, para qualquer móvel aí, para consumir esses web services e o parlamentar poder interagir com isso diretamente com o aparelhinho que ele tem no bolso.
alguma coisa assim. Aí sim é um negócio interessante, é uma evolução e não Em vez de gastar, uma evolução. recursos desenvolvendo um sistema desktop, gastar ele evoluindo o SAP para mobile. Bom, eu participo um pouco desses movimentos ágeis também, e tem dos movimentos ágeis, das metodologias ágeis aí, que sugere uma espécie de experiência. Não sei se você já ouviu falar de Lean. Lean Startup, ou Lean. Então, o Lean, ele gerou Lean Startup. O Lean, ele prega que você pode fazer um teste com uma funcionalidade meio fake, meio não existente, para ver a demanda. Então, uma dessas você podia fazer um teste, ver qual o interesse de quantos parlamentares teriam interesse em aderir ao SAP na nuvem. Sim. Experimentar isso, ver se tem demanda de 55 mil, ou se só 500 ou 20. Então, experimentar a demanda antes de pegar e pôr na nuvem. A outra coisa que eu vejo também é a questão do que o Jean falou. Assim, a gente ir para o desktop é complicado. Tem muitas variações. Então, ir para desktop quer dizer o quê? Fazer um cliente para Linux, um cliente para Windows, um cliente para Mac, Isso tudo. Todos. Isso tudo. Né? Fazer Então, isso tudo. Nisso isso você tem aí- que considerar as várias versões de cada sistema operacional. E tem mais tudo isso. Então, eu acho que essa é a mais inviável de todas. Tecnicamente, ela poderia dizer que é impraticável. Exatamente. Ou então você escolhe uma plataforma, ou não, eu vou desenvolver isso aqui em Delphi, vai rodar em Windows e dane-se. E usando banco de dados Pessoalmente, Paradox, assim, pra eu ficar acho bacana. que nós deveríamos desenvolver realmente uma versão desktop. Não só isso, mas também voltar a utilizar a máquina de escrever e agenda em papel, escrevendo a lápis. Porque seria o mural, né? Qualquer coisa do tipo parecido, sinais de fumaça. Eu acho que assim, usar uma versão desktop depois de toda essa experiência web que nós temos com o SAPL, SAP e Portal Modelo, é simplesmente fazer isso que eu falei. Sim. E tem o código Morse também. Dá pra O usar. código Morse é interessante, né? O sistema de criptografia. Criptografia. Bom, e outra coisa que eu queria comentar é a questão da escolha, assim, né? Será que há necessidade da gente fazer essa escolha ou um ou outro? Não dá para ter as alternativas? Por exemplo, ter a opção como eles querem lá fazer na casa deles. Não, essa opção né? já existe hoje. E né? a opção de hospedar na nuvem. Né? Ela é a primeira opção e é a que existe hoje, é só acessar o Subversion e baixar. Isso, mas daí manter as duas, manter tudo da mesma forma. O problema é esse, que a diretoria nossa está com essas preocupações que eu coloquei para vocês. Então a gente precisa trazer argumentos para convencer a diretoria de que é viável esse modelo de colocar o SAP na nuvem, é viável colocar ele, inclusive para parlamentares, desde que a gente defina essas regras, desde que a gente defina essa série de coisas, né? Então é isso aí que eu queria suscitar com vocês. Aqui a preocupação que eu acho que talvez a diretoria tenha é o caso da gente estar num ambiente político, né? Sim, Ninguém, é uma das preocupações, né? Nenhum adversário político vai querer processar o Google porque usou uma coisa errada, mas algum adversário político pode querer usar um argumento político para fazer política, né? Fazer o que eles fazem. É um ambiente político, é um ambiente bastante melindroso e também tem o temor também de a nossa infraestrutura comportar isso. A diretoria os caras, eles são muito preciosistas nas análises deles. Eles falam assim, pô, a gente tem a possibilidade de hospedar 59 mil e não sei quantos, quase 60 mil parlamentares aqui. A nossa infraestrutura aguenta isso, mas eu penso o seguinte, a gente não tem que pensar no máximo, a gente tem que pensar no factível. Tem quantos anos que a gente hospeda portal aqui
E a gente tem quantos portais? Já uns 300 portais? Perto de 300. Já tem um ano que a gente hospeda SAPL, a gente tem número de 200 SAPL hospedados aqui. Quando a gente colocar o SAP, qual vai ser esse número? Será que vai ser os 60 mil, igual o meu diretor está temendo? Ou será que vai ser nessa faixa de 200, 300, 500, sei lá, não sei. Eu acho que eu gostei da sua ideia de fazer aí realmente um levantamento de intenções de uso do SAP, né? Talvez seja a gente estudar uma forma de fazer esse levantamento aí. Uma colocação. O modelo de implementação está o SAPL, cara. A Câmara manda a carta, você disponibiliza e o Interledge não tem obrigação nenhuma jurídica dos dados. Por quê? É o funcionário que vai alimentar, o funcionário que vai fazer. Fez errado, você não pode democraticamente cortar a mão do cara porque ele fez errado. Você não pode cessar o serviço porque ele fez errado. Você tem que fazer o quê? Orientar. Tá errado, cara. Você continua fazendo errado. E a obrigação, a responsabilidade é da Câmara, cara, é do funcionário, não é do Interledge. Então, esse medo bobo que está rolando aqui é um medo besta. Se o cara usar errado, ele fez uso errado É um medo bobo, é um medo bobo desde que o modelo seja Sim. a gente hospedar SAP para a casa. Se a gente hospeda SAP para... É a mesma coisa. Só mais um detalhe, gente. Por que fazer o desktop? Então você pega a função de server, instala uma máquina no gabinete do cara e faz uma instância para ele lá rodar no gabinete dele. E aí? Tá resolvido o desktop. Você tem um SAP funcionando dentro do gabinete e o cara tá lá, ele tem domínio total sobre a ferramenta. Então, aí viria também, quiser colocar na nuvem, puta, vai ser uma mão na roda, certo? Mas eu acho que... agora eu vou jogar um pouco de areia. Na minha câmara, se acabar a internet, então meu SAP não vai funcionar. São os ossos. São os ossos do ofício. Mas, então, não, mas estou falando isso. Talvez não, sem internet é nem formato computador hoje, né? Sim, então eu acho que a gente tem que fazer o quê, gente? Quem quer mexer com o SAP, levanta a mão aqui, ó. Já temos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amanhã a gente chega na câmara, instala e começamos a trabalhar. Não tem que ter esse medo todo de lançar na rua, porque quando o SAP nasceu, o SAPL nasceu, eu tenho certeza que teve alguém que foi lá e falou, eu quero usar. Não fique com medo de lançar pra gente, cara, porque a gente vai ter vontade de ajudar e fazer, entendeu? Bom. Então a gente não vai criticar, jogar pedra, porque o mais difícil está feito. É o que você já fez. Tá bom? Dá um like lá na minha... Ué, Cesostres, bom, eu consegui voltar aqui. Quem é? Estou aqui, perto da porta. Opa. Sai da frente, japonês. Eu tive aqui no começo do mês fazendo o curso do portal e do SAPL e só consegui retornar num tempo tão curto por causa do SAP. Tanto que ontem eu estive tentando filmar lá o curso e tal, né? Quanto à questão do uso em desktop, se você pegar os parlamentares, principalmente os mais antigos, eles vão ter uma resistência muito grande de querer pôr isso na nuvem. Vão querer tudo no desktop. Tá, tem N problemas disso, concordo. Já trabalhei com desenvolvimento de software para computador, é um pé, né? Mas temos um pequeno porém aí, que já foi citado na palestra sobre software livre. Está entrando o Windows 8. A Microsoft está tentando a todo custo matar o XP. Está mais fácil para ela matar tanto o Vista quanto o 7, que são mais próximos do Windows 8. O Windows 8, para você ter qualquer programa lá, você vai ter que ter a certificação dele. Senão, cara, não roda. E daí? Os parlamentares. Hoje, eu vejo que muitos têm resistência de ter os seus dados nas nuvens. Entretanto, vejo outros que pagam sistemas, pessoas ou empresas para poder desenvolver o teu próprio, digamos, SAP, e paga 50, 100, 200 conto para o cara fazer. Certo. Então, desktop é interessante? Para uma primeira aceitação, até pode ser.
mas isso dificilmente vai ter vida longa pela mentalidade que está se estabelecendo. Nuvem, Android, iPad e outros tantos que tem aí, e o pessoal está na nuvem. No caso específico da minha casa, se for fazer projeto piloto, eu tenho todo o apoio da mesa. Seja para instalar aqui, tanto que eu já até mandei o ofício, ou, se for o caso, instala lá dentro e só pede aqui para o pessoal fazer o DNS. Certo. A gente volta então na história do desktop. Pelo que eu entendi, você acha que é uma coisa que vai ter uma vida muito curta, pode até ser importante agora, mas vai ter uma vida muito curta. Aí a gente tem que analisar se é vantajoso a gente despender esforço para fazer isso, para ter uma vida curtíssima, porque vai ser um esforço grande. A não ser que a gente faça, por exemplo, igual o Ishida falou, faça uma VM aí com o SAP já instalado e o cara que se vire para... Veja, isso inclusive já tem, né? Se for pegar o pessoal de gabinete, usa o quê? Windows e Mac. Linux, quem usa é mais o pessoal de TI. O pessoal de TI já é entusiasta por natureza e, oba, nuvem, beleza, tô dentro. Né? Já para gabinete, que é o foco deste produto, já não vai tanto com a cara de Linux. Já tem uma resistência a essas novidades. Né? E Windows está fechando. A Mac, depois da morte do Jobs, está com um futuro também bem instável. Por mais que seja uma empresa consolidada e tal, mas mesmo durante a ausência do Jobs, ele ainda era o ícone da empresa perante o público. Então, assim, é bom ter sistema desk? Mas a ideia lá da VM acho que vai ser o mais prático para ter essa acessibilidade hoje. Beleza, obrigado. Mais alguém?